Vamos então entrar no assunto INSS. Quase metade dos idosos não sabe usar o aplicativo Meu INSS. Segundo a Controladoria Geral da República, 42% dos aposentados não sabem utilizar o aplicativo para pedir o ressarcimento dos descontos indevidos. Recentemente, o governo informou que o pagamento deveria ser solicitado pelo aplicativo ou pelo site do INSS. Bom, vamos tentar entender o que fazer agora, como chegamos nessa situação e como tomar as devidas providências daqui para frente. Para conversar sobre esse assunto, então, a gente recebe aqui no estúdio o advogado, mestre em Direito do Trabalho e em Tecnologia, doutor Marcos Polizeso. Tudo bem, doutor? Bem-vindo à Revista Oeste. Tudo bem, Adriana, Paula, Marina, tudo bem. Muito obrigado pelo convite. É um imenso prazer estar aqui com vocês. Prazer nosso, a gente que agradece, viu, doutor? Obrigada pela gentileza de ter vindo pessoalmente. É um tema muito sério, há muitas dúvidas, né? Marina e Paulo, vamos poder aproveitar um pouco a participação do doutor aqui, mas quem teve descontos indevidos, não consegue utilizar a tecnologia, pode procurar quais outros caminhos, Defensoria Pública? Pois é, inicialmente, né, o governo ele lançou aí a mão do aplicativo do Meu INSS, e tem orientado, né, a todos os aposentados, a todos os pensionistas, na verdade, que são beneficiados pelo INSS, para que acionem, então, esse aplicativo para que possa contestar eventual desconto que foi realizado de forma indevida. Né? E até curioso, eu já coloco essa questão de desconto indevido, como tem sido divulgado aí pela grande mídia. É roubo mesmo? É roubo, não tenho dúvida, porque desconto indevido é aquilo que é feito indevidamente. E nesse caso houve, sem sombra de dúvida, uma vontade, né? Houve uma intenção, né? O que a gente fala então de que foi um roubo, né? Um roubo não porque o roubo seria numa figura jurídica, seria mão armada, mas seria um furto. Então a gente poderia assim classificar esses descontos errôneos e não indevidos, essa cobrança que não deveria ter sido acontecida, ou seja, não autorizada nos proventos desses pensionistas e aposentados do INSS, como um grande furto. E, infelizmente, né, em pleno século XXI, mais de 100 anos da existência do INSS, e nós estamos aqui falando ainda de fraudes que ocorrem contra esse sistema. Né? É uma situação assim que, infelizmente, para nós, enquanto cidadãos, enquanto brasileiros, baira a loucura. Em pleno ano tecnológico, tecnologias a mil, a própria situação de fazer a contestação é de uma forma tecnológica. E será que não existe uma tecnologia hoje existente no Brasil para que se fiscalize, para que se tenha condições de averiguar se esses descontos são legítimos ou não, ou de proibir ou de coibir outras fraudes que eventualmente ocorrem no INSS? Então é um assunto assim muito polêmico, né, por não dizer. Doutor, a gente verificou, né, segundo o governo, que eles emitiram um comunicado a todos aqueles que teoricamente não tiveram esse desconto, dizendo, olha, vocês, né, não sofreram isso, então, e aqueles, acho que mais de 9 milhões de pessoas que de fato foram alvo desses descontos, possivelmente desses descontos indevidos. E ali ele pergunta, né, se a pessoa, o que aconteceu, se aquele desconto teve anuência ou não. Até onde a gente viu, teve um percentual altíssimo, praticamente a totalidade daqueles que receberam esse informe e que conseguiram acessar o aplicativo, porque essa é a grande dificuldade, disseram que aquilo ocorreu de forma indevida. Então, se você puder dar algumas dicas para as pessoas de casa, né, de como é que é esse aviso, o que ela deve fazer. E um outro ponto, a gente tem também escutado muito a questão dessas pessoas, porque essa base que foi acessada para fazer esse roubo, como o senhor mesmo disse, ela também é acessada para ligar para essas pessoas, para às vezes oferecer serviços, né? E ali outra fraude envolvida, outro potencial roubo envolvido. Então, se você puder dar mais, vamos dizer assim, direcionamentos para quem está nos ouvindo de como proceder e de como não proceder para evitar cair em um golpe. Perfeito. Desde que essa operação ela foi deflagrada, e foi-se apurado esses quase, falam em 6 bilhões, 6,2 bilhões, mas a estimativa é que chegue muito mais do que isso. Foi lançado pelo governo 3 fases, né, da operação para esse ressarcimento, então, daqueles que tiveram essa cobrança não autorizada. A primeira fase, ela indicou as pessoas que não tinham nenhum tipo de desconto
em folha, nos seus proventos, né, nos seus recebimentos. Foi a primeira fase. Só uma dúvida. Ok. É só desconto de mensalidade? Ou, por exemplo, porque agora a gente está ouvindo denúncias do crédito consignado, que pode ser absurdamente maior, e começou também da questão de seguros. Por exemplo, seguro de vida, outros seguros como de saúde. Então, a coisa funerário, a gente viu até falsificação, né, da facial ali para fazer esse negócio. Então, assim, esses que foram notificados, eles não têm nenhum tipo de desconto ou é só essa questão da mensalidade? Nenhum desconto, tá? Nenhum desconto. Quer de crédito consignado, nenhum desconto. Então, quem não tinha nenhum desconto foi notificado numa primeira leva, vamos dizer assim. A segunda leva, que foi aquela que causou um certo burbúrio, né? Por quê? Porque as pessoas começaram, poxa, eu fui descontado e agora? Como eu vou fazer para receber? Isso ocorreu há 2 semanas atrás. Então foram lançados para aqueles que tinham o meu INSS, né, o aplicativo do meu INSS no seu celular. Então eles foram notificados através do meu INSS que possuíam um desconto, não só o desconto com relação a essas contribuições, mas todos os descontos que tinham nos proventos, ali no espelho de recebimento deles. Então, crédito consignado e por aí ia. E a terceira fase, que foi a fase de contestação, foi lançada no dia seguinte a essa informação. Então, o que o INSS, o Ministério, ele indicou? Ele falou, olha, para as pessoas que foram notificadas que possuem algum tipo de desconto, a partir de amanhã eu estou disponibilizando no meu canal, no aplicativo Meu INSS, esses descontos, e aqueles que não identificarem, que não autorizaram o eventual desconto, contestem. Então, a forma de o que é a contestação? Olha, eu não reconheço, eu não autorizei. Tem um botão lá? Como é que funciona? Pois é, você entra lá no aplicativo Meu INSS, lá do lado esquerdo, se não me engano, vai estar lá a questão do contribuinte, e aí vai estar, abriram uma, olha o absurdo, hoje, né, depois de constatada essa fraude, que foi informado, né, apesar de ver no espelho desses aposentados lá, mas ninguém pega mais hoje papel, não vai ver, né? Claro. Quanto que vem os descontos. Mas somente agora, depois de descoberto esses descontos que não foram autorizados, aí falta faltou o governo com a transparência, porque, ao meu ver, era para ter sempre essa aba lá, informando quais são os descontos que eu estou tendo no meu rendimento no final. E aí o que tem? Tem um botão que você pode aplicar? Desculpa a dúvida, mas é um botão que você pode aplicar? Esse desconto está certo? Errado? Por que isso não foi feito desde o dia que isso foi aprovado? Pois agora, rapidamente, eles colocam lá quais são os descontos e um botãozinho em que você diz autorizei ou não autorizei. De repente, por que isso não foi feito? Marina, desde que essa lei foi aprovada. Na verdade, desde que o aplicativo foi lançado. Totalmente. Se eu tenho um aplicativo lá, então para que foi lançado? Eu não me recordo, mas não é muito tempo não, viu? É recente, eu não me recordo. Você oferece um aplicativo desse, pergunta, mas qual é a segurança, os mecanismos de segurança, como que tem que proceder? Daí, então legal, bacana, um bom aplicativo. Exato. Ou não. Exato. Então, assim, ela tem que... O aplicativo, ele tem... Vamos pegar um aplicativo de banco. Lá tem crédito e débito. Uhum. Por que no meu INSS não tinha crédito e débito? Fica a pergunta. Parece que o plano é mais antigo do que imaginamos. Pois é. E não dá mais para desconfiar. Não seria muito, já não se sabe mais. Não sabe. Doutor, e como que fica a situação dos idosos que já faleceram? Porque nós estamos lidando com pessoas de mais idade, né, que podem estar chegando no fim da vida. E como esses descontos aí demoraram anos para serem descobertos e foram roubados, a família deverá ser ressarcida? Como que fica essa situação? Então, aí é o que a gente tem orientado, né? Muitas pessoas têm procurado instituições ou próprios advogados para ver se vão entrar com alguma ação, com alguma medida judicial para rever esses descontos que foram não autorizados. Volto a dizer, eu não gosto do desconto indevido, desconto não autorizado, pessoal. É mesmo. Então, esses descontos não autorizados. E o que ocorre? Essa operação sem desconto, ela começou a investigar essas fraudes a partir de 2019. Então, de 2019 e 2024, que é o tempo, que é o lapso temporal de que foi observado nessa operação. E, de fato, meu pai faleceu há 2 anos e era aposentado. E a gente não sabe. A questão não é você dos falecidos.
Como que a gente vai ter a prova de que houve? Eu não sei se meu pai teve algum desconto indevido, um desconto não autorizado nos recebimentos dele. Não existe e o um meu caminho INSS, então, aí vamos para um outro caminho, né? Porque pelo meu INSS, detalhe importante, só pode baixar o aplicativo quem é beneficiário. Se eu quiser baixar o aplicativo, eu não vou conseguir, eu não tenho acesso. Eu não tenho inscrição na Previdência, então eu não tenho acesso ao aplicativo. Então, quem não tem ali a inscrição na INSS... Nem como ir atrás, então. Não. Então, olha a situação de quem morreu, de quem faleceu. Então, qual que é a orientação? O governo está dizendo, olha, a gente vai ressarcir a todos aqueles que tiveram um desconto indevido. Vamos aguardar, então, para ver se essas pessoas, os falecidos, eles também estarão inclusos, né, nessa restituição, porque, de certa forma, eles também têm direito, aí, no caso, iria aí para os seus descendentes, né, ou seja, os herdeiros daquele aposentado que foi falecido. Mas agora, a melhor coisa é para que não entremos em pânico, então os aposentados não entram, aposentados e pensionistas, a gente fala aposentado, mas a gente esquece também dos pensionistas. Não entrem em pânico, por quê? Porque o governo ainda vai divulgar, sabe-se lá quando, um plano de ressarcimento desses descontos que não foram autorizados. Se eles forem contemplados, ou seja, todos os descontados vão ser contemplados por esse ressarcimento, ótimo, a gente já está com meio caminho andado. A questão é, desde 2019, como vai ser feita essa correção? Como vai ser feita a restituição no caso de pensionista e aposentado falecido? Aos herdeiros que estavam... Porque quando o contribuinte ele faz a inscrição no INSS, ele indica quais são os seus herdeiros legais, quais são os beneficiários que estão ali segurados, né, pela Previdência a receber esses proventos. Então, a gente acredita que esse ressarcimento também atingirá essa gama, né? Mas vamos aguardar. Se porventura não forem, aí não vai ter jeito senão judicializar a mesma questão. Há quem pergunte também sobre valores de descontos mais antigos, se devem ter correção monetária, se esse processo deveria ser contra a associação ou contra o próprio INSS, e ainda, né, também essa recomendação, algumas que o governo dá agora, né, entre no seu INSS, veja, as pessoas estão com medo de sofrerem novos golpes, inclusive aplicados nesse momento de confusão generalizada. É preciso também tomar cuidado daqui para frente, ainda pode não estar muito seguro o mecanismo ali? Gente, o cuidado é total. Olha que fase nós chegamos, o golpe do golpe. O golpe do golpe, É o golpe essa é a palavra, é o golpe do golpe. Oportunismo. Não basta as pessoas que já tiveram esses descontos não autorizados, ou seja, já não basta o prejuízo sofrido, e a gente está falando de aposentados, e a grande gama dos aposentados hoje são pessoas que não têm acesso à internet, não têm acesso, ou se têm acesso, não têm condições, porque não estão familiarizadas com o ambiente digital. Então, elas encontram dificuldades, aí o governo ele disponibilizou a linha 135. O INSS foi lá e disponibilizou a linha 135. Qual que foi a orientação? Não venham à agência, porque na agência não terá atendimento para esse tipo de informação. Loucura, né? Então, ou aplicativo ou telefone 135. Liga, a gente pode fazer um teste depois e tentar ligar no 135 para ver se nós vamos conseguir ser atendidos. Né? Então, tem esse tipo de dificuldade. Aí, esses aposentados, essas pessoas vão se socorrer. Aqueles que têm familiares que podem, por exemplo, contribuir com o acesso ou acompanhá-los em eventual denúncia no 135 para contestar, ótimo. Mas e aqueles que não têm? Aí vai ter sempre aqueles mal intencionados. Como se não bastassem esses que estão próximos, ainda nós temos qual condição? A condição das pessoas que estão ligando. Né? Eu ouvi casos assim de pessoa que recebeu lá, olha, você tem crédito de não sei quanto para receber, não precisa esperar o governo, receba agora. A pessoa vai lá, clica e pronto. Ainda recebe um consignado e vai pagar juros. Vai pagar. Ainda então, a pessoa, assim, infelizmente, ela está completamente desamparada. Agora que era a hora do INSS, né, do governo, pegar e abraçar essas pessoas e falar, olha, podem vir à agência assim. Podem vir. Aqueles que não têm condições, que não possuem, aquelas pessoas que estão acamadas, aquelas pessoas que estão num asilo, que recebem um LOAS. Quantas pessoas, né? A gente não está falando de uma população que tem acesso fácil. Não tem acesso. Exatamente por isso que foram escolhidas para serem as vítimas, né, desse golpe. Sim. Doutor,
um advogado pode ser procurado nesses casos? Porque, pelo visto, não tem como, né? Ou é pelo telefone ou pelo aplicativo. Então, nem dá para você tentar procurar um advogado, uma outra forma para intervir aí. É isso mesmo? Pode sim, claro, deve. Sempre procure um advogado. Na dúvida, sempre procure um advogado. Deve sim, né? Claro. E né? como que vocês entram? Vocês vão entrar contra o INSS? Como é que é feito? Contra como que é o padrão, né? Se alguém procura, por exemplo, vamos dar um exemplo, mas tem algum advogado na família de confiança, como que se dá esse processo? Inicialmente o desconto não autorizado foi da associação lá, associação, sindicato, instituto, seja lá qual for. Então quem é o devedor principal, ao meu ver, tá legal? Então eu estou falando aqui na minha visão, inclusive como operador de direito, seriam essas associações que procederam de forma indevida. Né, de forma sem autorização, por vezes até com documentos fraudulentos, né, porque não basta simplesmente você ter um recebimento, ter algum benefício do INSS, mandar aquilo lá para eles fazerem. Existe sim, existe um documento, ele tem que mandar a autorização desses, e aí que está a fraude, né, porque a maioria dessas autorizações, elas foram falsificadas. Né? Então, olha que ponto chegamos. Nós estamos falando de um universo de quase 8 milhões de pessoas que foram atingidas por esse golpe. Num universo de 32, 33 milhões de aposentados e pensionistas hoje no INSS, 8, 9 milhões foram atingidas pelo golpe. E desse universo de 8, 9 milhões de pessoas, o que ocorre? Muita documentação ela foi fraudada, ela foi produzida fraudulentamente mesmo. Né? Então, a questão, ao meu ver, quem é o grande vilão da situação aí são essas associações que agiram com um caráter criminoso. É um caráter criminoso isso, né? É uma atitude criminosa. E é óbvio que o INSS, ele tem o dever do quê? Ele tem o dever da diligência, vamos falar da diligência, ele tem o dever de averiguar as questões e principalmente pelo direito fundamental desses aposentados garantido pelo artigo 6º da Constituição Federal, eles têm que ser assistidos de uma forma que não tenham dúvidas. Então, ao meu ver, o INSS falhou com o dever de vigilância, com o dever de diligência. Então, automaticamente, ele será, sim, incluído na ação. Né? Com certeza, são os dois grandes. Ou, às vezes, outros. A gente pode pensar, poxa, eu sei que foi o presidente da associação, o diretor tal, que veio aqui em casa me pegar a cartinha para eu assinar. Uhum. Também. Por que não a gente não pode colocar ali a responsabilidade pessoal, a responsabilidade civil daquela pessoa que induziu aquele aposentado, aquele pensionista a erro ao ter que assinar um documento que não condizia com a vontade. Porque, além dos documentos fraudados, outros alegam que não tinham conhecimento do que estavam assinando. E aí? Como fica? Então, você tem que comprovar, na verdade, a má-fé daquela pessoa, o dolo daquela pessoa e induzi-lo a erro para que você assine, para que você autorize aquela instituição a descontar determinado valor. Você foi totalmente vítima de um estelionato. Estelionato. Muito engraçado, né, para não usar outra palavra, que os descontos foram tão facilmente inseridos nesse extrato desses aposentados, né, desses pensionistas, mas a devolução, eles que têm que ir atrás, e é toda uma burocracia para devolver o dinheiro. Então é muito fácil tirar e, ao mesmo tempo, é muito difícil devolver, né? Parece, ao meu ver também, que a devolução vai se dar por nós, né? Nós não vamos conseguir buscar esses recursos de quem realmente roubou, de quem lá na conta corrente dos sindicatos, as pessoas que realmente foram os autores desse crime. Será mesmo que nós vamos ter que pagar essa conta, mais essa conta, né, como sociedade, e deixar impune essas pessoas que realmente roubaram os aposentados? Infelizmente é o que fatalmente vai ocorrer, porque você disse tudo, porque muito provável, saíram aí mandados de busca e apreensão para apreenderem bens, apreenderem contas, daquelas 11 instituições que foram identificadas como fraudulentas, como fraudadoras, né? Mas não vai se obter aí grandes créditos, porque automaticamente o que vai acontecer? O que aconteceu com esse dinheiro que foi desviado? 6 bilhões de reais ao longo de 7 anos. Ninguém sabe, ninguém viu para onde foi. Como 6 bilhões de reais? Acabaram de aprender os carrões lá do Careca, mas, né? Gente, são 6 bilhões de reais. Fora que assim, 6 bilhões. Sabe o que me deixou? Ainda que fosse carros de 1 milhão, quantos carros de milhões seriam necessários para... ganharam
com esses descontos, né, que é a Contag, a Conafé, o Sindinap, essas não tiveram bens bloqueados. Então, isso também é bastante importante. Aquelas que têm maior envolvimento, a gente sabe, com pessoas importantes aí do governo, com o governo PT, tudo isso, esses aí, até agora, também não tiveram nenhum bem bloqueado, doutor. Exato. Essa é o grande problema. Porque está circulando um PL, né, um projeto de lei ao meu ver, não precisava nem de PL, era um ato do Executivo. Do Executivo que poderia decretar. Direto, não precisa de PL. Que parasse todo o desconto. Na verdade, o Executivo decretou, né? Ele então, suspendeu para das associações que estão sendo investigadas, apenas das 11 investigações. Ao meu ver, vou além ainda, eu acho o seguinte, olha, acabou com a FAR, nenhum desconto de contribuição agora nesse momento vai ser, até que a gente regularize toda a situação. Então, ao invés de eu chamar os 9 milhões de fraudados, quais são os fraudadores? Venham aqui você e fala que você tem o crédito, então, para continuar recebendo. Inverte. Inverte. Se eu sou uma associação só vai decente, te pagar se eu sou uma associação que de fato eu presto o serviço, que eu tenho de fato, porque existem muitas associações, a gente não pode também generalizar todas as associações como criminosas, né? Mas se eu tenho aquelas que teve poxa, o governo tem o COAF na mão, tem tanta, é só pegar todas as associações, quais são as movimentações aqui que são ditas suspeitas? Vem cá, você vai explicar, e eu já vou cortar, enquanto você não me explicar por que essa movimentação ela ocorreu de forma suspeita, porque houve esse aumento aí de arrecadação, você não vai ter mais os descontos. Então, o Executivo ele tem que ser mais ágil nesse sentido. Legal, gostou desse corte? Estamos ao vivo de segunda a sexta-feira, das 10 ao meio-dia, no YouTube da Revista Oeste. Eu, Marina Helena, Adriana Reide e Paula Camacho analisamos as principais notícias do dia. E siga as nossas redes sociais, @oestcom.elas.